A autoridade espiritual. Antes de considerar a questão da autoridade espiritual, leiamos algumas passagens que mostram o relacionamento entre os cooperadores, visto que trazem luz considerável sobre o assunto. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, Atos 16, 1-3. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, 16:10. Os responsáveis por Paulo levaram-o até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele, 17:15. Paulo lhe determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia, 23:4. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, 20:13. E, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, 1 Coríntios 16:10 de dezembro. O que nos levou a recomendar a Tito, 2 Coríntios 8:6. Tito atendeu ao nosso apelo e com ele, enviamos o irmão, 8:16 e 18. Com eles, enviamos nosso irmão, 8:22. Tíquico, o irmão amado e fiel. Foi para isso que eu vou-lo enviar, Efésios 6:21-22. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, Filipenses 2:25. Quanto à minha situação, Tíquico, de tudo vos informará, Colossenses 4:7. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, 4:14. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério, 4:17. Enviamos nosso irmão Timóteo, 1 Tessalonicenses 3:1-2. Procura vir ter comigo depressa, toma contigo Marcos e traze-o. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, 2 Timóteo 4:9-12. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno, 4:20-21. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, Tito 1:5. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma, 3:12-13. Os trechos bíblicos acima mostram-nos que, entre os obreiros de Deus, a dependência dele não nos confere independência uns dos outros. Vimos que Paulo deixou Tito em Creta para completar a obra que ele mesmo deixará inacabada, e depois enviou Ártemas e Tíquico para substituí-lo quando ele o instruiu a ir para Nicópolis. Em várias ocasiões ele designou Timóteo e Tíquico para que fizessem certa obra, e lemos que recomendou a Tito e a Apolo que ficassem em Corinto. Observamos que esses obreiros não apenas aprenderam a trabalhar em equipe, mas os menos experientes aprendiam a submeter-se à direção dos mais espirituais. Os obreiros de Deus devem aprender a ser deixados, enviados e a receber recomendações. É importante reconhecer a diferença entre autoridade oficial e espiritual. Numa organização toda autoridade é oficial, e não espiritual. Numa boa organização, quem detém o cargo tem tanto autoridade oficial como espiritual. Numa má organização, a autoridade exercida é somente oficial. Mas em toda e qualquer organização, não importa se o próprio detentor do ofício tem ou não autoridade espiritual, a autoridade que ele detém na organização geralmente é apenas oficial. Qual é o significado da autoridade oficial? Significa que, visto que um homem detém o ofício, ele exerce a autoridade. A autoridade é exercida somente por causa do ofício que ele detém. Somente enquanto o detentor do ofício mantiver sua posição é que pode exercer autoridade. Assim que ele renunciar ao ofício, sua autoridade termina. Tal autoridade é totalmente objetiva, não é inerente ao homem em si. Está ligada não ao homem, mas meramente à posição dele. Se ele tem o ofício de superintendente, segue-se que naturalmente supervisiona os negócios, a despeito de ser espiritualmente qualificado para isso ou não.
Se tiver o ofício de diretor, ele automaticamente dirige, mesmo que a falta de espiritualidade realmente o desqualifique de exercer controle sobre outras vidas. A vida de uma organização é a posição que determina a autoridade. Nos grupos divinamente instituídos de obreiros, no entanto, não há necessidade de organização. Há autoridade exercida entre eles, mas tal autoridade é espiritual, e não oficial. É uma autoridade baseada na espiritualidade, autoridade resultante de profundo conhecimento do Senhor e íntima comunhão com Ele. A vida espiritual é a fonte originadora dessa autoridade. A razão de Paulo ter orientado os outros não era sua posição superior, mas a espiritualidade maior. Se ele tivesse perdido a espiritualidade, teria perdido a autoridade. Numa organização, os que são espirituais não necessariamente detêm um ofício, e os que detêm ofício não são, necessariamente, espirituais. Nas Escrituras, porém, é o contrário. Nelas, os que conhecem o Senhor supervisionam os negócios. São os espirituais que orientam os demais, e se os outros são espirituais, reconhecerão a autoridade espiritual e irão submeter-se a ela. Numa organização, seus obreiros são obrigados a obedecer, mas numa associação espiritual, não, e do ponto de vista oficial, nenhuma falta lhes pode ser atribuída se não obedecerem. Numa associação espiritual não há compulsão, tanto a orientação como a submissão baseiam-se na espiritualidade. Além da autoridade espiritual há também os ministérios distintos. Todos os servos do Senhor estão no ministério, e cada um tem o próprio ministério especial. Numa organização, as posições são determinadas pelo homem, mas numa obra espiritual os ministérios são designados pelo Senhor. Por causa da diferença de ministério, temos de, por um lado, obedecer ao Senhor e, por outro, aos irmãos. Tal obediência não se baseia na posição superior deles, mas é porque o ministério deles difere do nosso, e ainda assim ambos estão intimamente relacionados. Se a cabeça move a ponta dos dedos, os músculos do braço não podem ter uma atitude independente e recusar mover-se com eles. O princípio de estar num só corpo necessita de que os membros intimamente relacionados movam-se uns com os outros. Ao nos mover com outros membros, na verdade, não lhes obedecemos, isto sim, à cabeça. Em muitas coisas podemos reivindicar a orientação direta da cabeça, mas igualmente em muitas coisas a cabeça move outros membros, e nós simplesmente movemos-nos com eles. O movimento deles é motivo suficiente para que nós venhamos a agir também. É importantíssimo reconhecer essa reciprocidade dos vários ministérios no corpo de Cristo. Temos de saber qual é o nosso ministério e reconhecer o dos outros, assim podemos agir como quem obedece a quem tem ministério mais grandioso. Visto que o nosso ministério está interrelacionado desse modo, não ousamos ter nenhuma atitude individual ou independente. Todas as posições mantidas pelos ministros de Deus são espirituais, e não oficiais. Que lástima, porém, que os homens tenham visto apenas metade da verdade, e assim tentem organizar a obra e designar um diretor para superintender o serviço de outros. A orientação deles, todavia, baseia-se na sua posição na organização, e não na posição que tem no ministério. A razão de Paulo dirigir os outros diretamente era que o ministério a ele confiado pelo Senhor o punha numa posição de autoridade sobre eles, e a razão de Tito, Timóteo e Tíquico submeterem-se ao seu direcionamento era que o ministério a eles confiado pelo Senhor os punha numa posição sob a autoridade de Paulo. Infelizmente, a direção hoje não se baseia nem na profundidade espiritual nem na grandeza do ministério. Timóteo era um homem de Deus. Ele vivia próximo ao Senhor, obedecendo-lhe e servindo-o fielmente, contudo muitas vezes era enviado aqui e ali por Paulo. Ele não dizia, você me julga incapaz de trabalhar sozinho? Pensa que não sei pregar o evangelho e fundar igrejas? Acha que não sei andar sozinho? Embora soubesse muito, Timóteo estava disposto a obedecer a Paulo. Na obra espiritual há tal coisa como ser dirigido por outros, há a posição de alguém como Paulo, e há também a posição de alguém como Timóteo, mas são posições espirituais, e não oficiais. Hoje, por um lado, temos de aprender a manter um relacionamento correto com nossos cooperadores, e, por outro, a ser guiados pelo Espírito Santo. Temos de manter os dois relacionamentos e também manter o equilíbrio entre eles.
Nas duas epístolas a Timóteo há muitas passagens que ilustram como os cooperadores deviam trabalhar juntos e como um jovem obreiro devia sujeitar-se a um mais velho. Um jovem como Timóteo deve obedecer ao mandamento do Espírito Santo, mas também tem de receber as instruções de alguém mais velho como Paulo. Timóteo foi enviado por Paulo, Timóteo foi deixado por Paulo em Éfeso e Timóteo obedecia a Paulo no Senhor. Aqui está um exemplo para os jovens servos de Deus. Na obra do Senhor é importantíssimo aprender a ser guiado pelo Espírito e, ao mesmo tempo, trabalhar em conjunto com os cooperadores. A responsabilidade não deve estar somente nos ombros de Timóteo, nem deve estar apenas nos ombros de Paulo. Na obra, Timóteo deve aprender a encaixar-se com Paulo, e Paulo, com Timóteo. Não apenas os mais jovens devem aprender a submeter-se às instruções dos mais velhos, mas os mais velhos devem aprender a instruir os mais jovens. Quem está na posição de deixar, enviar e recomendar deve aprender a não seguir os ditames da própria natureza, agindo segundo a inclinação ou desejo pessoal, pois nesse caso causará dificuldades para os que estão sob sua autoridade. Paulo deve orientar Timóteo de tal modo que este não ache difícil obedecer tanto ao Espírito Santo como ao apóstolo. Os servos de Deus devem trabalhar juntos em grupos, mas há um tipo de cooperação que deve ser evitado, a saber, cooperar em organização fabricada pelo homem que restringe seus membros para que não consigam reagir de fato à orientação do Espírito Santo. Quando os obreiros estão inteiramente sujeitos à direção dos homens, a obra deles não é fruto de encargo espiritual dado a eles por Deus, mas apenas a produção de uma obra em resposta aos ditames dos que detêm posições mais elevadas do que eles. O problema hoje é que os homens tomam o lugar do Espírito Santo, e a vontade dos homens em posição oficial substitui a vontade de Deus. Os obreiros não têm conhecimento direto da vontade divina, mas simplesmente fazem a vontade dos que têm autoridade sobre eles, sem encargo pessoal dado pelo Senhor para sua obra. Outros aqui conhecem a mente de Deus, têm um chamamento da parte dele e dependem inteiramente dele para a provisão de todas as suas necessidades, mas enquanto conhecem o que é ser guiado por ele individualmente, fantasiam que podem simplesmente seguir o próprio caminho e fazer a própria obra sem depender de outros. O ensinamento da palavra de Deus é que, por um lado, as organizações humanas não controlam os servos de Deus, por outro, seus servos devem aprender a submeter-se a uma autoridade espiritual baseada na diferença de ministério. Não há cooperação organizada, contudo a comunhão espiritual e unidade espiritual, individualismo e organização humana estão igualmente desalinhados com a vontade de Deus. Devemos buscar conhecer a sua vontade, não independentemente, mas em conjunto com os outros membros ministrantes do corpo. O chamamento de Paulo e Barnabé seguiu esse princípio. Não foi um caso de 2 profetas e mestres apenas, mas de 5, esperando em Deus para saber a sua vontade. Atos 13 nos dá bom exemplo de um grupo de trabalho, com todos os obreiros mutuamente relacionados e com orientação de um confirmada pelos demais.